Primeiro, quero te agradecer. Hoje o Flávio deu uma entrevista para a Globo News, uma entrevista com bastante informações também, para o Eric, nosso colega, e ele citou meu nome, falou que ele deu uma entrevista aqui para o nosso canal. Quem acompanha a gente, como você, né, Cláudia, que está sempre aqui, e ele citou aqui o nosso canal falando da entrevista dele, que foi uma entrevista muito informativa e esclarecedora, porque a gente sempre tem muitas dúvidas sobre vacina e é maravilhoso quando a gente encontra, estava até conversando com você mais cedo, Flávio, é maravilhoso quando um jornalista consegue um acesso a uma fonte que traz tanta informação de qualidade para a gente, como você, que trabalha com fármacos, com desenvolvimento de insumos, você trabalha diretamente com produção de vacinas, não é isso? Até queria que você falasse um pouco mais sobre o seu Na trabalho. realidade, na realidade é um trabalho com a produção em si de vacina. Eu trabalho com consultoria em biofármacos, imunizantes e produção e desenvolvimento de medicamentos, mas não em loco com a produção em si da vacina. Eu presto consultoria nesse campo. Sim, mas então você entende bem sobre como os fármacos, né, reagem no nosso corpo, como as Sim, vacinas são feitas. sim, sim, sim. Essa é a função. E aí vem todo, quer dizer que você é a pessoa para esclarecer as nossas dúvidas. E obrigada, É, Flávio, mais uma vez pela eu sua é que, disposição. eu é que agradeço aqui a tua disponibilidade, e agradeço ainda mais, porque se não fosse. E não é merchandising, não, viu, gente? Se não fosse a Adriana e o Eduardo Marota, grandes amigos, Que a me também é dar essa jornalista. oportunidade. Hein? Que ele também é Sim, jornalista. também. Sim, sim, lá da Globo News. E se não fossem eles, eu não teria essa oportunidade de estar divulgando de forma científica tantas dúvidas, né? Eu te agradeço, Adriana. A oportunidade é nossa aqui de falar sobre esse assunto. Queria começar, Flávio, falando sobre essa notícia que está circulando de que, infelizmente, algumas pessoas estão tomando a vacina mais uma vez. Quer dizer, a pessoa toma a primeira dose, a segunda de uma vacina de determinado laboratório e não sei por que acha que não está imunizada, sei lá, resolve uma coisa, fazer uma coisa que é ilegal e vamos dizer também imoral também, né? E para mim é no mínimo falta de humanidade fazer uma coisa dessa e se vacina É, novamente. Isso traz algum risco para a pessoa? bom, para começar, eu acho que você usou muito bem as suas palavras, Adriana, porque não é só imoral, né? Além de ser imoral, é maldoso demais isso. Tira a possibilidade de alguém estar se vacinando, de alguém estar se imunizando. Essa pessoa que faz isso, ela egoisticamente, ela impede de alguma outra pessoa estar buscando até a sua salvação. Por que não falar assim? Né? Eu concordo em gênero, número e grau com você foi muito feliz nas suas palavras. Agora, em relação a risco, a pergunta é excelente. Só há o risco de uma superdosagem vacinal, e nessa superdosagem vacinal, os efeitos deletérios, os efeitos adversos das vacinações cruzadas, esse tipo de vacinação muitas vezes usam vários tipos de vacina, né? Não a mesma vacina entre a primeira e a segunda dose, podem fazer uma misturada. Isso se chama vacinação heteróloga. E essa vacinação ela é perigosa, porque ela pode desencadear processos inflamatórios intensificados, consequentemente processos alérgicos, tá? Muitas vezes tendo que o paciente ser hospitalizado em virtude disso, mas em tese o risco é atenuado. Isso aí que eu estou falando são casos até relativamente raros. Mas pode acontecer sim e não é o ideal, claro, é perigoso. Os efeitos adversos são massificados. Vamos deixar claro aqui que o que o Flávio está falando é aquela pessoa que toma duas doses de uma vacina, ou seja, a pessoa já está imunizada Ok? e vai tomar duas doses de uma outra vacina. Quer dizer, ela tem uma superdosagem.
Exatamente. Exatamente. Essa superdosagem é que é perigosa. Agora, e o que a gente falou também, que é muito importante, pode tirar uma vida, na verdade. A gente até comentou antes que eu acho que isso é pior do que furar fila. Não tô Olha tirando. que interessante. É ruim furar fila, é horrível. Mas isso é pior ainda, porque está tirando a chance de uma pessoa ser vacinada. A gente está precisando de vacina e as pessoas tomando vacina 2 vezes. Não faz sentido isso, né? A imoralidade de se furar uma fila não está tirando a vida de alguém. Essa pessoa que passou à frente de alguém, essa outra pessoa que deveria ter sido vacinada, vai ser vacinada em algum momento. Agora, tirar a vacina, que já é pouca no nosso país, de alguém que precisa, nossa, esse é criminoso. Isso é criminoso, é perigoso demais. A Cláudia Bonecker está falando sobre o cadastro no SUS. Sim, é claro que o SUS precisa ter esse controle, mas a gente está falando aqui também de cidadania e de humanidade. Quer dizer, uma coisa assim, para partir da própria pessoa, não é? Então, eu acho que sim, claro que o SUS precisa ter esse controle, provavelmente tem, né? Mas o que a gente está fazendo aqui também é, claro, chamar atenção para esse tipo de problema para que isso não aconteça. Adriana, a Cláudia, boa noite, um beijo. Tá? Eu conheço a Cláudia, estudamos juntos, né? Mas, respondendo à pergunta da Cláudia, ou a colocação da Cláudia, muito importante. O SUS deveria, sim, ter esse controle. Tá? Mas eu não sei quem já foi vacinado aqui, e é muito comum a gente se deparar com controles manuais em postos de saúde, tá? Que cada dia é um controle diferente. Então, se a pessoa for na má intenção, e por favor, isso não é um manual de uma conduta, não, mas é importante a gente se atentar para isso. Não levar a sua carteira de vacinação e falar que não tem, vou fazer na hora a carteira de vacinação. E é assim que, infelizmente, essas pessoas mal intencionadas acabam tirando a vez de quem deveria estar sendo imunizado. O que a gente tem que fazer aqui é união, né? Todo mundo dá a mão e Sim. vamos junto vencer essa doença e cada um na sua hora, um respeitando o outro. Eu acho que a gente está tendo uma chance de mostrar o que é ser humano, né? Vamos aproveitar essa Sim. chance, se há algum lado positivo nisso tudo, né? Para pelo menos a gente mostrar a nossa humanidade. E, Flávio, o Kiko está fazendo uma pergunta muito importante, que é o seguinte: como você vê os casos dos idosos que tomaram as 2 doses da vacina chinesa, fizeram o exame e não têm imunidade alguma? Essas pessoas devem ser vacinadas novamente? Antes de você responder, Flávio, eu quero te falar o seguinte, que é esse tipo de notícia que leva a pessoa, talvez, a ficar desesperada e fala: meu Deus, eu preciso me vacinar de novo. Às vezes a pessoa vê uma notícia dessa e entra em desespero e aí faz até uma coisa dessas, né? E você já falou sobre isso na nossa primeira entrevista, mas eu acho que é muito bom você esclarecer aqui o que significa isso, que a pessoa, às vezes, toma as 2 doses da vacina, faz o exame e diz que não tem imunidade, mas isso não significa nada. Não é isso? Eu já aprendi, já fiz minha lição de casa. Não é isso? Vamos lá. É mais ou menos por aí. Vamos lá. Primeiro, queria agradecer a pergunta do Kiko. Kiko, te respondendo, essa questão de vacina chinesa, para início de conversa. A Coronavac, que é a vacina que não é mais chinesa, é produzida aqui pelo Butantan, mas sim, tem tecnologia chinesa, você está correto, é uma vacina tão boa quanto a vacina da Pfizer, com da AstraZeneca, da Johnson, e até mesmo a Sputnik, que ainda não foi aprovada de forma definitiva aqui no nosso país. São vacinas boas, porque se a Anvisa, que é um órgão extremamente sério, naquilo que se propõe a fazer, autoriza o uso dessas vacinas em território nacional, é porque elas são aprovadas, elas são boas, elas passaram por uma análise científica. Eu falei, inclusive, tá, em alguns momentos, lá, não só lá na outra entrevista com a Adriana, e quando se mistura política com ciência,
é extremamente ruim, é um desserviço. Eu não estou falando, por favor, que você esteja fazendo isso, mas essa questão da vacina chinesa, eu acho que a Adriana, inclusive, ela colocou essa questão da notícia sendo mal fomentada, talvez tenha sido por isso. Porque o que acontece? Não é só a vacina chinesa, a Coronavac, que pode acontecer isso. Isso pode acontecer com qualquer vacina. Mas muito se fomentou, muito foi noticiado em relação à Coronavac por um motivo, por uma verve política, que eu não vou entrar nesse embate. A intenção dessa conversa nossa, dessa entrevista com a Adriana, é esclarecer de forma científica a coisa, o fato. O que acontece é o seguinte, a imunidade sim. A imunidade sim. Inclusive, eu tomei a Coronavac, as 2 doses, estou com a minha imunidade legal, graças a Deus. Mas o Flávio começa com F, a Adriana começa com A e o Kiko com K, acredito. Somos pessoas diferentes, o imunizante é igual para todos. Como as pessoas reagem aos imunizantes, sempre há uma diferença. Isso não quer dizer que a pessoa não tem imunidade. Agora, o teste sorológico específico para detectar a imunidade, às vezes não é o teste da farmácia. Não é aquele testezinho que a acuidade, às vezes, é duvidosa. Que teste foi feito para se determinar que a pessoa não desenvolveu a imunidade? Deve ser considerado. Isso é uma variável importante e o que tem se evidenciado é exatamente isso. As pessoas, às vezes, buscam testes sem comprovação científica, sem uma regulamentação, e o resultado, às vezes, pode ser dúbio. E gera exatamente essas dúvidas. Exatamente, sua pergunta foi ótima, Kiko. Por favor, faça mais, porque o que a gente Muito quer boa. aqui é exatamente esclarecer. E eu também, a gente lê esse tipo de notícia, que fulano tomou a vacina e fez um teste e não tinha imunidade nenhuma. E foi exatamente isso que o Flávio falou. Que teste foi esse? Porque o teste que realmente fala que tem imunidade é um teste de laboratório, que você explicou na outra vez, não é isso, Flávio? Sim, o sorológico. Que é preciso, esse teste é para a pessoa fazer no laboratório, né? Sim, é por coleta sanguínea, vai se identificar a imunidade adquirida. E a gente não sabe exatamente se essas pessoas que infelizmente morreram, se fizeram. Morreram, não é isso aqui? Eu não quero falar besteira. Não, que não desenvolveram imunidade. Não desenvolveu, Deus me livre. De repente, essas pessoas estão imunizadas, sim, se Deus quiser, né? Sim, com o tempo, muitas pessoas, por exemplo, não querendo entrar até em outro assunto, mas eu acho que às vezes um assunto puxa outro, né? A vacina da AstraZeneca, por exemplo. Muita gente comenta que eu tomei a vacina da AstraZeneca e tive febre, tive dores no corpo, fiquei mole. Isso é uma reação esperada, tá, em alguns grupos de pessoas que fizeram uso desse imunizante. Por quê? Porque isso é até uma boa notícia quando a pessoa pode desenvolver esses efeitos adversos. Isso significa que a pessoa está gerando uma imunidade de forma até intensa. A carga de imunidade que é concedida pelo imunizante, ela é muito alta. E o organismo estranha, tipo, opa, vou me defender. Aí vem a febre, vem a reação inflamatória, que é o propósito de toda vacina, tá? Gerar uma inflamação para que o corpo produza células de defesa. Então, é isso que acontece. Só que isso acontece diferentemente entre as pessoas. Por que muita gente também não sente nada ao tomar vacina? São pessoas. Nós somos diferentes. Tá? Cada organismo reage de uma forma. Isso não quer dizer que essa pessoa que não sentiu nada não vai desenvolver também, ao longo do tempo, a imunidade adquirida. Só que cada timing é específico, é quase que customizado para cada pessoa. Agora, falando então sobre efeito colateral, a que apresenta mais efeito colateral é a da AstraZeneca. Sim, até por causa disso que eu acabei de explicar. Devido à intensa carga rápida de imunidade que ela concede, muitas vezes ela produz uma intensidade maior em efeitos adversos.
As outras vacinas que tem aqui no Brasil são a Coronavac, então não tem muito efeito colateral, a da Pfizer e agora chegou a da Janssen, né, que os Estados Unidos está mandando. Essas três que você citou, a Coronavac, por ter uma tecnologia muito antiga e muito segura, diga-se de passagem, é a mesma tecnologia utilizada como, por exemplo, a vacina da gripe, tá? Que é de vírus atenuado ou não ativado, né? Desativado. A reação que ela pode dar, possivelmente alguma febrícula, esse mesmo é raríssimo, mas mais dor no local da aplicação. O braço pode ficar um pouco dolorido, mas geralmente quase ninguém desenvolve reação adversa à Coronavac. A Pfizer, tá, ela, por ser uma vacina de RNA, ela pode dar um pouco de febre, mas não passa de 24 horas. E assim mesmo não é muito comum. Dor no local da aplicação é mais comum e alguma zonzeira. A pessoa pode ficar um pouco zonza nas 5, 6 primeiras horas após tomar a vacina Pfizer. Mas também não é muito observável isso. E da Janssen, por ser uma vacina de vetor viral, da mesma forma que a da AstraZeneca, a mesma tecnologia, tá? Ela pode desenvolver, sim, as mesmas situações de efeitos deletérios, de efeitos adversos. A Cláudia Livramento está falando que ela tomou a vacina da AstraZeneca e não sabia que estava infectada. Nesse caso, ela precisa das 2 doses? Precisa sim, Claudinha. Precisa sim. Que bom que você tomou a vacina mesmo estando infectada. Houve uma redução da atividade viral do SARS-CoV-2 no seu organismo. Isso foi bom para você. Agora, depois da primeira dose, mesmo você estando infectada, você vai ter um boom, vai ter uma explosão, tá, de anticorpos sendo produzidos. Isso vai ser bom para você, mas o seu esquema vacinal não está completo. Então é importante você tomar a segunda dose, sim. Eu, por exemplo, eu tive a Covid em dezembro. Não tinha sido vacinado ainda. Quando eu fui ser vacinado, eu já tinha alguns anticorpos produzidos em face de ter contraído a Covid. Mas eu tomei a primeira dose, tomei a segunda dose, e hoje é só correr para o abraço, né? Maravilha. Ô, Cláudio, você teve a doença? Como é que você está? Conta pra gente, você já está bem? Eu espero que sim. Eu também. Atualiza a gente aqui para saber o seu estado de saúde. A gente está aqui. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Bom, não consegui achar a pergunta. Mas vamos aqui, então, agora para uma outra fase aqui da entrevista, para saber sobre essas associações entre primeira dose, quando você toma uma vacina, e segunda dose, você toma outra vacina. Você tem umas novidades sobre isso. Parece que é possível você tomar uma dose, por exemplo, da AstraZeneca e depois a segunda dose da Pfizer. É isso? Sim, não é o ideal, não é o adequado. O adequado, sim, é você tomar a segunda dose da mesma vacina que você tomou a primeira dose. Até para você ter a chance de minimizar os efeitos adversos que podem, através dessa vacinação, como eu até falei ainda há pouco, vacinação heteróloga entre vacinas diferentes, tá? Massificar esses efeitos adversos. Eu tenho um exemplo aqui, inclusive eu estava conversando hoje à tarde com uma amiga nossa, em comum, a Mônica Nogueira. O filho dela, ele está na Alemanha, tem 21 anos, e por uma questão de oportunidade mesmo, ele teve que fazer uma viagem. A segunda dose, eles já tomaram a primeira dose, foi a AstraZeneca, e a segunda dose, apesar de estar programada a mesma vacina, a AstraZeneca, não tinha disponível naquele momento. Ele precisava antecipar a vacinação em face de uma viagem que ele ia fazer. E tomou a da Pfizer. E não sentiu absolutamente nada. Pode acontecer de sentir? Sim. A chance dele não, de qualquer paciente que tomar a primeira dose da AstraZeneca, a segunda da Pfizer, ou vice-versa, pode desenvolver muito mais efeitos adversos do que, por exemplo, só tomando a vacina da AstraZeneca, que é a que mais fomenta efeitos adversos. É uma reação alérgica, é uma reação inflamatória muito intensa.
O maior, mas, o problema mas pode é o ser produto. efeito, é o efeito colateral. Sim, sim, sim. O problema maior é esse mesmo. Mas não que vá dar algo assim agravante. Tanto que tem dois estudos sendo feitos, um no Reino Unido e outro na Alemanha. Esse filho da Mônica está na Alemanha. Esses dois estudos foram feitos lá. Ele não participou do estudo, mas por razões distintas ele acabou sendo vacinado dessa forma. E é permitido, inclusive, oferecido, quando não se tem uma outra vacina, entrar com a segunda dose ou AstraZeneca ou Pfizer. Tanto faz essa inversão. Porém, a Coronavac não está ainda na Europa, mas mesmo que tivesse, essa sim não poderia, em tese, ser misturada com a AstraZeneca ou Pfizer, porque é de uma tecnologia totalmente diferente dessas duas. A AstraZeneca e a Pfizer, apesar de ter uma tecnologia diferente uma da outra, se aproximam tecnologicamente pela inserção do RNA. Então, não, é permitido esse esquema vacinal. Não é o adequado, Sim. tá? Mas é possível. Agora, a pessoa vai estar imunizada, isso que é o mais importante. Porque tinha também essa dúvida, se a pessoa tomar a dose da Pfizer e depois a segunda dose da AstraZeneca não está imunizado. Não, a pessoa vai estar imunizada. O problema são os efeitos colaterais. Sim, a pergunta é muito boa. Porque há uma maximização, inclusive. Quando se misturam vacinas diferentes, há um boom na imunização. Ora, então por que não fazer isso? É questão do risco-benefício. A chance do paciente desenvolver efeitos secundários, efeitos colaterais desse esquema vacinal é muito grande e muito pesaroso, às vezes, para o paciente. Então, não compensa, visto que a carga de imunidade, naquele momento que acontecer esse boom, ela vai cair com o tempo e vai ser equivalente a uma vacinação de vacinas iguais, primeira e segunda dose. E quando você fala sobre efeitos colaterais, você não fala, por exemplo, desse efeito colateral que você estava dizendo antes, né? Que principalmente acontece quem toma AstraZeneca, que são dores no corpo, uma febrícula, tô até com o termo técnico agora, gente, não, uma pequena febre de 38, 39 graus, um dia ou dois no máximo. Não é isso. Quando mistura, os efeitos podem ser bem maiores, né? São massificados. Febre de 39 graus não é pequena febre, não, já é febrão mesmo, né? Febre, segundo a última convenção científica, né? Isso é uma convenção médica, eu não sou médico, mas a convenção dispõe da seguinte forma: de 37 a 38,1 não é febre, é variação de temperatura. De 38,2 para cima é febre. Agora, febrão, 39, 40, 41, é o que é esperado, sim, como efeito adverso de uma combinação, sim, 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 uma dor no corpo, um cansaço, uma astenia. Astenia é aquele cansaço além do normal. Tá? A pessoa fica prostrada na cama, não levanta, muita sede, muito, sabe, um desconforto muito grande. E pode demorar mais tempo, né? Quase uma semana. Muito mais, muito mais. Pode ser uma semana e meia às vezes. Ao contrário que eu sempre vou citar a AstraZeneca porque é que mais apresenta esse tipo de efeito colateral, né? Que são 2 dias, 48 horas, quiçá 72 horas. Vou fazer novamente aquela pergunta. Qual é a melhor vacina das que estão disponíveis no Brasil? Para mim foi a Coronavac, para minha esposa foi a AstraZeneca. É que espetar no braço. Nós temos que ser vacinados, nós temos que estar imunizados. As vacinas salvam. A ignorância que se propaga, às vezes, com fake news, como você bem citou, por politicagens indevidas, escolhendo a marca. Gente, pelo amor de Deus, escolha a marca da salvação. É agulha no seu braço. Essa sim vai estar te imunizando. Impressionante que a gente é um país que está tão acostumado a tomar vacina.
eu queria até que você me contasse isso. Quando a gente toma a vacina do sarampo, tem de vários laboratórios? Tem. Pode ser produzido. Aqui, por exemplo, de sarampo eles são produzidos em 3 laboratórios, tá? Um, inclusive, é o mesmo laboratório, é a Sinovac, produtora da Coronavac. E o que me chama a atenção alguém aqui ficou procurando saber a eficácia da vacina da gripe? Pois é, né? 32%. Ah, mas a gripe não mata. Quem falou que a gripe não mata? Boa. Alguém aqui ficou procurando saber qual a marca, como você acabou de citar, da vacina do sarampo ou da gripe? Gente, vacina é Quantas vacina. mães vão diariamente ao posto de saúde, felizmente, vacinar o filho, porque é uma pessoa que tem, Sim. claro, ciência de como é importante ir a um posto de saúde e vacinar o seu filho contra o sarampo. Vai chegar lá no posto de saúde e vai perguntar qual vacina é essa? Qual Pois é, laboratório? Gente, sem sentido, totalmente. uma época que não tem sentido essas perguntas, gente. Quando a gente para e pensa, o que significa isso? Ficar falando de laboratório. Tem uma vertente aí negacionista das vacinas, né? Que não colabora em nada com a sociedade. Fundamenta o pânico, o medo desnecessário, e pela desinformação, muitas pessoas acabam não buscando se imunizar. Você falou aí sobre corrente negacionista. Teve uma época que, eu não sei se você provavelmente sabe disso, que teve um movimento forte entre mães para não vacinar os filhos, porque teve um artigo, não sei se era do sarampo, porque saiu um artigo científico dizendo que a vacina, agora não me lembro qual, causava autismo. Logo em seguida, esse artigo foi desmentido, porque falaram que a pessoa que escreveu esse artigo parece que da indústria, não tinha nada a ver. Você sabe bem essa história direitinho? E Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Mas o desmentido, 3 pessoas souberam. E a mentira, milhares. E aí ficaram discussões em grupos de mães, o negócio espalhou para todo canto que não era para vacinar, porque se vacinasse a criança ia ter autismo, com base num artigo que era uma mentira. E aí, para mudar isso, gente. A minha falecida mãe, ela falava uma coisa que eu acho muito engraçada e é uma verdade. O diabo dá ibope. Porque o que é ruim espalha com uma facilidade assim enorme. É exatamente isso que você falou, foi a vacina do sarampo, aconteceu um caso isolado que não estava ligado à vacina, aí atribuíram... Foi desmentido. Não foi sim, isso? sim. Não tinha nada de científico no artigo? Sim, não tinha absolutamente nada. Foi um artigo observacional e quem fez na época não fez na maldade, inclusive, mas foi extremamente responsável, porque lançou à frente e isso fomentou um medo desnecessário. Você quer ver um exemplo? Vamos falar de Covid, vacina da Covid. Muitas pessoas, inclusive em vários países, a vacina da AstraZeneca foi paralisada em algum momento para ser reestudada em relação à formação de microtrombos e possível trombose. Por que colocaram isso à tona? Colocaram à tona todo mundo. Não vou tomar vacina da AstraZeneca porque parou em alguns países que tem gente morrendo de trombose. Não, para tudo. Para tudo. Qualquer efeito adverso que uma vacina possa produzir, ou se produziu, tem que ser estudado. Foi o que foi feito. E chegou-se à conclusão que sim, ela pode produzir microtrombos. Por isso que as lactantes, as grávidas, são aconselhadas a não tomar a AstraZeneca. Tá? Mas, por favor, sem medo, microtrombo não é trombose. Quem tem um risco trombótico, sim, pode desenvolver alguma trombose, mas nada que vá matar, nada que vá levar à letalidade. Microtrombo, se você ficar o dia inteiro na praia sob a radiação solar, você vai formar microtrombos. Do mesmo tamanho, da mesma espessura que o microtrombo produzido pela vacina da AstraZeneca. Se você for tirar uma radiografia,
tá? De tórax, por exemplo, que é uma carga de radioatividade grande, você pode formar microtrombos em vários vasos. E nem por isso tem essa, desculpe o termo no técnico, mas essa papagaiada toda. É uma vacina segura também. Gente, vamos em frente, vamos se vacinar, como ele já fala sempre, vacina boa que é aplicar no seu braço. E a gente está observando que quanto mais pessoas vacinadas, aí vai descendo o nível de contaminação. Outra coisa muito importante também é sempre o uso da máscara para não continuar a ter a... Aliás, sabe o que eu queria te perguntar? A pessoa vacinada, ela transmite também o vírus? Sim, pode, em tese, transmitir, sim. Pode transmitir, mas é raríssimo. É Tá. raríssimo. Porque a carga viral que essa pessoa, ela, em tese, pode adquirir se reinfectando, já vai ser atenuada pelo uso do imunizante que está em circulação no seu corpo. Uhum. Mas que pode transmitir, é raríssimo, tá? Mas pode. 100% nada é. Como até as próprias vacinas, né? Que não são feitas para livrar a pessoa da doença, mas para evitar que a pessoa progrida nessa doença a ponto de levá-la à morte ou mesmo hospitalizações. Mas mesmo então que não transmita, você aconselha sempre o uso da máscara enquanto tiver a pandemia. Não é que não transmita, é muito difícil de transmitir, mas pode ser transmissível. Tá. Por isso, é aconselhável sim o uso de máscara, até que. Mas até 70% da população está vacinada, e 30% não é bem assim. Até que os números de casos de internações, de óbitos, comecem a apresentar quedas vertiginosas. Aí sim é o momento de se pensar numa flexibilização, de se tirar a máscara. Aí sim, porque 70% da população está vacinada. Houve queda do número de internações e de óbitos. Esse é o primeiro sinalizador. Não é o percentual de vacinados. Tá. Tá? Em tese, com 70%, adquire-se a imunidade coletiva, que muitos gostam de chamar de imunidade de rebanho. Mas há de se observar, primeiramente, o número de internações e óbitos. Tá. Sim, é importante continuar com a máscara. Tá, deixa eu corrigir aqui. Então, não é que a pessoa que está vacinada não transmita, mas a chance é muito pequena. E já falou isso aqui, sobre que vale a segunda dose. Sobre essas novas cepas da Covid. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre elas. Tá. Só um adendo, Adriano, não querendo fugir desse assunto, eu vou responder. Mas, anteriormente, nós falamos agora em máscaras. Tá? Muitas pessoas me perguntam qual o melhor tipo de máscara para se usar. Máscara é máscara. Tá? Em ambiente público, tá? Se você não trabalha dentro de um centro cirúrgico, se você não trabalha num covidário, tá? Que é a ala do hospital onde se trata a Covid, onde tem pacientes internados para Covid. Se você não está num ambiente que o vírus ele circula muito e é um ambiente fechado, você pode usar uma máscara qualquer que proteja, faça uma barreira mecânica. Agora, nesses centros, a N95 é mais indicada porque ela tem um mecanismo de dupla filtragem. É aquela máscara profissional. Só para esclarecer isso, porque gerou essa dúvida. Em relação a essas novas cepas, desculpa, você ia falar alguma coisa. Máscara também, deixa eu te fazer uma pergunta. E você também falou que máscara é uma barreira física, né? Até você fez uma brincadeira que tem um desenho que se a pessoa está fazendo xixi assim do lado de uma parede, se você está aqui, e aí tem uma parede, e do outro lado tem uma pessoa fazendo xixi, o xixi não vai chegar em você porque tem essa parede, né? Então, é uma barreira física, qualquer que seja a máscara. Se não for num lugar desse, como você disse, se for uma máscara no dia a dia... Isso é um princípio de infectologia básica. Qualquer compêndio, qualquer livro de infectologia básica, de terceiro período, você vai ver medidas de contenção à transmissão aeroviral, transmissão de vírus pelo ar. Barreira mecânica. Eu, por exemplo, outro dia eu peguei um carro de aplicativo e tinha um acrílico separando o banco da frente e o banco de trás. Muitos estão usando isso.
Por quê? Barreira mecânica. Barreira mecânica, para evitar a circulação livre do vírus. Ali é a distância de 1 metro entre o motorista e o passageiro está no banco de trás no lado oposto. Pode acontecer? É um ambiente que, em tese, mesmo com os vidros abertos, o vírus está circulando. É isso, é barreira mecânica. Olha só, em relação a essas novas cepas, né? Essas novas cepas, elas são muito mais perigosas, tá, do que a cepa original, que o vírus original. Por quê? Elas têm uma letalidade muito menor do que a original. Que bom, né? Como? Que bom, pelo menos. Mas aí se pergunta, mas por que então elas são mais perigosas? Se elas têm uma letalidade menor. Elas, por outro lado, é um mecanismo de sobrevivência do vírus. O vírus tem que sobreviver. Se ele sair matando todo mundo que ele infecta, ele vai morrer junto com o hospedeiro dele. Então, o que ele faz? Ele muta para ele ser extremamente infectante. Ele infecta mais, ele contamina mais. E, com isso, ele mata mais, acaba matando mais, mas não pelo mecanismo natural, não seguindo o curso da natureza. Porque os sistemas de saúde do mundo inteiro, a maioria está pré-colapsado. Não tem leito para todo mundo. Então, acaba se morrendo mais gente. Vide Índia. Essa cepa indiana ela é extremamente infectante, é até 8 vezes mais infectante que a cepa original. O sistema de saúde da Índia está totalmente colapsado. Pessoas morrem sem estatística. Vamos à questão da subnotificação. Isso aí, aqui, se no Brasil já existe uma subnotificação considerada grande, imagina na Índia, que é um país totalmente sem estatística. Ô Flávio, mas a vacina que a gente toma não imuniza contra essa cepa nova? Tá, excelente pergunta, excelente pergunta. A Coronavac ela tem um nível de proteção muito grande. E tudo indica, tá, não há estudo ainda concluso 100%, que protege sim. Coronavac. A Pfizer protege também, mas não com o grau de proteção da Coronavac. A AstraZeneca, pouca coisa menos. Tá? Janssen, até então é o senão aí da coisa, parece que algumas cepas a vacina da Janssen não cobre, como a sul-africana, por exemplo. Mas a sul-africana tem uma circulação muito pequena por aqui. Tá? Não chega a ser algo tão temeroso aqui. Mas a comparação entre a Coronavac, a AstraZeneca e Pfizer quanto à cobertura, não se preocupem. Não se preocupem, porque a diferença entre cobertura é muito pequena também. Mas, em tese, todas elas cobrem, sim. Tem uma pergunta aqui da Ana Paula, ela quer saber o seguinte, alguém entende de IFA, de vacina da gripe? Eu nem sei o que é. Alguém entende de IFA, IFA, de vacina da gripe? Mas, olha... Eu não sei o que é isso. Mas o que ela quer saber de IFA, de vacina da gripe? Não sei. Depois fala então mais aqui, Ana Paula, que a gente não está entendendo. O IFA da vacina da gripe, não sei qual é a pergunta dela, mas nós produzimos IFA da vacina da gripe aqui no Brasil e importamos também algumas vacinas. Não sei se se eu respondi a pergunta dela. Se alguém entende de IFA, não sei o que responder. Eu estou vendo aqui se tem mais alguma pergunta. A Mônica, ela queria falar sobre dose de reforço. Eu até falei com você, que eu não sei se era uma boa a gente falar sobre isso agora, que o pessoal não tomou nem a primeira e a segunda dose, só para não confundir a cabeça. Porque essa dose de reforço também seria uma terceira dose ainda, não é isso? Mais ou menos, não é bem assim, não. Vou tentar ser o mais claro possível, porque isso muitas vezes gera muita confusão. Eu dei essa gargalhada aqui porque eu conversei com a Mônica hoje. É o filho dela, inclusive, que tomou a vacina da Pfizer em segunda dose e da AstraZeneca em primeira dose. Mas vamos lá. O esquema vacinal ele é composto por uma dose ou 2 doses. Uma dose é a vacina da Johnson.
As outras vacinas, você precisa de 2 doses para você completar seu esquema vacinal. Aham. Tá? Para ficar O que é um imunizado. esquema vacinal? Sim. O que é um esquema vacinal? Você induz uma pré-imunização com a primeira dose, começa a produzir uma base para se formar anticorpos e começa a formar, e quando você chega e dá a segunda dose, aí sim, seu esquema vacinal está completo, você está, em tese, imunizado. Ok? Tá. Só que com o tempo, essa imunização, como todas as vacinas, seja para qualquer doença, é claro que o tempo de cada vacina depende do patógeno, né? Esse decaimento no tempo vacinal, no tempo de imunidade, é relativo. Uhum. Então, é preciso, em muitas vezes, uma dose de reforço, que nem sempre é na mesma quantidade aplicada na primeira dose e na segunda. Às vezes é uma subdosagem, às vezes a dose é fracionada. Entendeu? Isso é uma dose de reforço. A segunda dose do esquema vacinal não é dose de reforço. Reforço, por exemplo, muita gente aqui... Antitetânica, por exemplo. Você toma uma vacina contra o tétano quando é criança, né? Aí depois, Sim. quando você é adulto, se às vezes o médico fala para você tomar uma dose de reforço. É isso? É isso, Sim, né? é dose de reforço, ela é fracionada. É fracionada, exatamente isso que você falou. É isso mesmo. Você quer ver uma coisa? Vacina da gripe, todo ano, é dose de reforço. Porque a primeira que foi aplicada, quando surgiu a vacina da gripe, aquela sim foi a vacinação. A vacinação em massa que nós produzimos aqui no país são doses de reforço. Porque o vírus da gripe é extremamente mutante. Então, as vacinas são atualizadas ano a ano, que é o que eu acho que vai acontecer com as vacinas da Covid. Tá? Possivelmente anualmente, ou de 2 em 2 anos. Isso não está concluso ainda, mas possivelmente vai ter dose de reforço, sim. Deixa eu te fazer uma Não sei se ficou claro, acho que sim. Não foi? Acho que foi, né, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, mas acho que ficou bem claro. Ficou claro, né, Mônica? Eu queria saber o seguinte, sobre esse tempo entre a primeira e a segunda dose, porque parece que o tempo entre a da AstraZeneca são 3 meses entre a primeira e a segunda dose, mas eu li que lá na Inglaterra eles estavam fazendo isso porque tinha pouca vacina e aí depois, quando começou a ter mais vacina, eles diminuíram esse tempo. Então, por exemplo, a pessoa pode tomar a primeira dose um dia e a segunda dose depois de, não sei, 2 semanas ou 3. Não precisa ser exatamente 3 meses depois. É isso? Existe uma terminologia em produção de vacinas que compreendem várias doses, 1, 2 ou 3 doses, que é RT, range time. É o range que compreende a imunização, o esquema vacinal entre a primeira dose, a segunda ou que está a terceira. Tá? Não é dose de reforço. Tá? Esquema vacinal. Sim. A bula, ela traça uma média a ser publicada. Isso não quer dizer que aquela que é a mais certa. Não, aquilo é uma média. Tá? Saúde, biologia, organismos não são matemáticos. Né? Então, existe sempre uma variação entre o prazo inicial, que pode ser às vezes até de 2 semanas, depende do imunizante, tá? Até mesmo 5 meses de delay, de atraso. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a vacina Coronavac, ela atrasou. Muitas pessoas estavam agendadas para 1 mês após, 28 dias após, tomar a segunda dose. Tá. E muitos não conseguiram a vacina, tiveram que tomar depois. Não estão imunizados? Não, estão imunizados. Porque quando se produz a vacina, se considera sempre uma elasticidade no tempo para conferir segurança na hora da aplicação. Tá. Agora, no caso aí do Rio, aumentou o tempo. Mas, se Deus quiser, assim, se aparecer uma opção de vacina, aí a Fiocruz sair produzindo, o Instituto Butantan também, e a gente tiver mais vacina, o prazo pode diminuir? Por exemplo... Não acredito. Não acredito. 3 meses para tomar a segunda dose, tomar depois de 2 meses.
Se tiver Não vacina, acredito. não? Não acredito. Acho que por uma questão de segurança Tá. bioativa, vão respeitar o tempo da bula mesmo. Porque tendo vacina não é essa a preocupação maior. O tempo ideal é o tempo médio, mas isso varia de pessoa para pessoa. Então, acho que deve ser respeitado mesmo o tempo de bula. Tá. Agora, Flávio, a imunização mesmo só depois da segunda dose, 2 semanas depois. 2 semanas depois, dependendo claro, dependendo do imunizante, do tipo de imunizante. Mas sim, a imunização completa sempre depois da segunda dose. Você vê que muitas pessoas tomaram a primeira dose e parece que se esqueceram de voltar para tomar a segunda dose. Essas pessoas não estão imunizadas. Elas estão parcialmente imunizadas e correm risco, às vezes, muitas vezes, de efeito rebote. Tá? Da imunidade ela se perder, tá? Por falta da segunda dose. Então, isso é perigoso, e claro, isso com tempo, com muito tempo. Mas tem gente aí que foi logo no início, tomou a primeira dose e não apareceu até agora. Essa É demora perigoso. em tomar a segunda dose também pode afetar a imunidade? Como? Não entendi. Essa demora, porque, por exemplo, se a Tem, recomendação é 1 mês, se for de repente 2 meses, tá? Ainda tá lá. Mas se demorar 3, 4 meses para tomar, pode afetar. sim, tem toda vacina, toda dose vacinal, ela tem um tempo de resposta. Daí, como eu até falei, a questão da dose de reforço, não seria necessário uma dose de reforço se a vacina fosse para toda a vida. Então a pessoa toma uma dose só e deixa para lá. O esquema vacinal dela não está completo. Tá? O Flávio, Isso é uma temeridade. é a mesma coisa que tomar antibiótico um dia ou dois, não tomar a semana inteira. Sim, tem gente que abandona o tratamento. Esse risco de abandono de tratamento é perigoso. Tá certo. Deixa eu ler aqui um comentário da Cláudia Bonecker. Às vezes, cientistas publicam coisas falsas para ganhar Ibope. E tem revistas que aceitam. É muito triste isso mesmo, Cláudia. Falsos cientistas, ela ressaltou aqui. Sim, sem dúvida, porque um cientista realmente íntegro não faz uma coisa dessa, né? Aqui a Mônica está falando que na Alemanha parou a AstraZeneca para retomar os estudos sobre trombose, sobre os trombos, mas logo retornou o uso, sem problemas. E aqui o pessoal está fazendo campanha vacina sim, use máscara, que tem que tomar cuidado, sim, sempre usando máscara. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Ana Paula falou que aquela coisa da gripe lá, não era uma pergunta, foi para dizer que todo mundo pensa atualmente que entende de IFA das vacinas e nada sabem, nem da gripe. Não se preocupam nem com a da gripe, é isso, entendi. Fica todo mundo querendo ser médico, querendo ser biólogo. Tá certo, Ana. Exatamente. Fica todo mundo querendo ser cientista. Porque é o que a gente falou. Na época da Copa do Mundo, todo mundo é técnico de futebol. Pandemia, todo mundo é cientista, é biólogo. Eu acho o seguinte, eu acho isso é complicado, porque, por exemplo, se eu quiser saber sobre jornalismo, eu vou a você. Você tem formação para isso. Se eu quiser saber de engenharia, eu vou procurar um grande amigo meu, Carlos Otávio. Ele é engenheiro. Agora, pessoas que às vezes vêm conversar comigo. Eu acho que você está errado, porque eu confio no medicamento tal e não vou tomar vacina. Então, você está se arriscando. Eu posso falar isso, você está se arriscando. Eu sou biólogo, eu estudei para isso. Não sou melhor do que ninguém, tem muito que aprender todo dia. Mas se eu puder colaborar com algo que realmente eu sei, por que não? Eu acho que é por aí. Mas com esse achismo, esses cientistas de WhatsApp, nossa, isso é perigoso, né? É perigoso. E a gente tem que confiar nas pessoas, né? Nos especialistas.
e em frente. Sim, a informação científica, ela é fato. Ela é incontestável. A Terra ela é redonda, ela não é plana. Isso é fato, né? É fato, é incontestável. Mas aí vem, infelizmente, e por favor, não estou fazendo política nem entrando em vertentes políticas, mas aí vem a velha política para desmascarar tudo isso e jogar no lixo. É uma pena que isso pode prejudicar a saúde das pessoas, né? Sim, Isso daí, sim, a gente bastante. está falando sobre saúde, e desinformação prejudica tudo, né? E aí, mas aí é uma coisa muito grave que a gente está falando sobre saúde. Sim, sim, sim. Por exemplo, eu tenho uma pessoa, um grande amigo meu, que ele, por querer escolher marca de vacina, ele passou do tempo da vacinação, se expondo à infecção, ele ia todo dia no posto de saúde porque ele queria tomar a vacina da Pfizer, por política. Deu sorte, não pegou a Covid e conseguiu se vacinar com a Pfizer. Que bom, mas é aquilo, poderia já ter se imunizado há mais tempo. E também a gente entende as pessoas, Flávio, porque é uma carga de informação, tá tudo muito. Desinformação. É, Desinformação. boa, boa que você falou, que bom que você me corrigiu. E mexe muito com o emocional de todo mundo. A gente está falando de uma doença grave que morre uma porção de gente, a gente está vendo esses números, então as pessoas sendo constantemente bombardeadas com números violentos, com tristeza, tragédia, a gente vendo isso tudo, a pessoa começa a ver uma desinformação e passa a acreditar naquilo e, né, fica influenciada por isso. Então, Adriana, eu tenho uma amiga, acredito que seja amiga de algumas pessoas que estão aqui participando, que eu estou vendo. Ana Paula Montalvão, ela é psicóloga, e eu conversando, já tem algum tempo isso, no privado com ela, e ela relatou exatamente isso, essa debilidade, essa fragilidade mental em épocas de pandemia. As pessoas estão amedrontadas, elas estão ansiosas, elas estão surtando pela quantidade, você citou muito bem, Adriana, pela quantidade negativa de informações que chega, essa desinformação. Isso aí é extremamente preocupante. a pessoa fica com medo. A gente falou um pouquinho antes aqui, não existia essa divulgação de sarampo. Você tem que saber qual laboratório que você está indo tomar essa vacina. Você sabe qual é essa vacina? Você vai aplicar essa vacina no braço do seu filho, mas é porque esse laboratório. Nossa, a mãe já ia ficar super nervosa. Qual mãe que vai ficar nervosa na hora de Pois vacinar o é, filho? para que isso? Qual a finalidade disso? Né? De se divulgar notícias que colaborem para piorar o que já está ruim? Gente, o ser humano é que é a grande doença nesse quesito aí, né? A gente tem que confiar nas pessoas que têm credibilidade, que têm a informação, você, né, na medida do Procure os possível. canais, Hã? exato, procure os canais corretos de informação. Isso. A partidários, procure os canais científicos de divulgação. Tá? As Procure se informar melhor. organizações que estão aí há anos. Sim, sim. Busque o seu médico de confiança, que há anos você trata com ele. Dúvidas sobre imunização? Tem um canal muito legal aqui no Rio de Janeiro, que é da Fundação Fiocruz. É aberto para atendimento ao público. Qualquer dúvida sobre imunização, por favor, procurem os canais abertos da Fiocruz. São Paulo, Butantã também. Eles prestam um serviço maravilhoso, de excelência. Mas ouvem os cientistas do WhatsApp. Sim, vamos confiar nos nossos cientistas. Felizmente, temos muitas pessoas excelentes. Até a gente ver essa famosa e triste fuga de cérebros, nós temos vários cientistas espalhados pelas melhores instituições do mundo, porque aqui no Brasil a gente não tem infraestrutura. Espero que isso cada vez mais mude. Quem sabe agora a gente vendo essa urgência, essa importância da ciência, a importância da gente ter laboratório e investir em ciência, em cientistas, em pesquisas aqui no Brasil,
né? Quem sabe a gente possa ser uma referência. Felizmente já estamos até produzindo aqui vacinas, não é, Flávio? Que orgulho! Na Sim, Fiocruz, Poxa, a gente não está dependendo, gente, de nada em breve, importado, não é? sim, em breve a gente não vai precisar importar mesmo. A João já está produzindo o nosso próprio IFA e a produção vai ser totalmente nacional. Tanto que técnicos da Sinovac visitaram essa semana o Instituto Butantan, propondo já negociações futuras de nós sermos um player de fabricação global da Sinovac, junto com a China, para o mundo inteiro. Isso nos dá muito orgulho. Ah, mas a vacina é chinesa, gente. A Volkswagen é uma marca alemã que produz excelentes carros no nosso país. Eu acho que isso é que não pode acontecer. Claro que após essa pandemia, eu acho que o mundo deve ter um olhar crítico, tá? Não temeroso, mas crítico sobre as políticas salutares que possam escapar da Índia. Da Índia não, perdão, da China. Mas não evitar a China. O mundo inteiro depende da China para muita coisa e vice-versa. Então é aquilo, vamos ser críticos e reforçar as barreiras sanitárias pelo mundo. Eu acho que é isso que o mundo, esse pós-pandemia vai nos ensinar muita coisa ainda. Agora você falou do IFA, agora que eu me lembrei o que é IFA, né? Que a Ana Paula estava falando do IFA da É um gripe. insumo. O IFA é um É um insumo. insumo que é necessário para a produção da vacina e que a gente precisava, ainda precisa, né, desse IFA que vinha importado para a gente produzir. E você está falando que falta pouco para a gente produzir esse insumo aqui no Brasil. Já está tudo pronto, já está tudo pronto. Só que por barreiras burocráticas também, a gente não teve ainda autorização desse status de produção, mas já está tudo pronto. E assim que IFA é insumo farmacêutico ativo. insumo farmacêutico ativo. E assim que tiver esse start na produção, como é que é? Produz milhões de vacinas e aí, sabe, todo mundo vai ser vacinado rapidamente, vai acabar esse problema. Quero boas notícias, Flávio, por favor. Me conta, vamos lá. Vai começar a produzir, beleza. Vamos começar a produzir, mas não necessariamente para aumentar a velocidade de imunização. Isso vai ser vago. A partir do momento que estão chegando cada vez mais vacinas, isso é fato, ainda está num ritmo que a gente não considera tão produtivo assim, mas já está bem melhor. Opa. A tendência de faltar vacina agora é praticamente nula. Tá? Então, o prognóstico é bom daqui para frente. Mas, claro, com uma produção nacional, onde a gente possa ter um volume maior de produção sem depender de outros mercados, a distribuição vai ser facilitada. Sim, a velocidade de imunização e de comercialização até para outros países vai ser bem facilitada. Isso não tem a menor dúvida. Nós, aqui no Brasil, nós já somos um grande player produtores de vacinas no mundo. Tá? Só que, por décadas, o Ministério de Ciência e Tecnologia vem sendo sucateado, com poucos investimentos, como você muito bem citou, que essa fuga de cérebros, né? Foi até suas palavras, né? Então, cientistas que saem, abandonam o nosso país, a pesquisa nacional, a ciência, porque não há investimento. Vi de um grande gênio, que hoje ele vira e mexe, ele aparece dando entrevistas, né, nas TVs, que é o Miguel Nicoleles, é um neurologista, professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e se radicou nos Estados Unidos há muitos anos. Tá? E tem um estudo aí maravilhoso. Eu talvez eu não esteja podendo falar nisso, mas tem uma certa publicidade esse estudo. Em breve, medula seccionada, pessoas paralíticas vão poder voltar a ter seus movimentos integralizados, graças a estudos do professor Dr. Miguel Nicoletti. Eu tenho muito orgulho de conhecê-lo pessoalmente, inclusive. Que notícia fantástica, maravilha. É um brasileiro com muito orgulho que está com uma equipe norte-americana e coreana trabalhando em estudos multicêntricos pelo mundo inteiro.
Que notícia maravilhosa aqui para encerrar nossa live, com essa grande esperança. Graças a Deus, temos pessoas maravilhosas e temos cientistas produzindo tantas coisas boas, produzindo vacinas. E, gente, outra coisa que eu não entendo, só para terminar aqui a nossa live, a gente fala tanto sobre vacina, falta de vacina, manifestação para vacina, não sei o quê, e o pessoal não está tomando a segunda dose, gente. Vamos divulgar, vamos pedir para o pessoal tomar a segunda dose. Se você gostou dessa live, por favor, compartilha com as pessoas, vamos curtir, vamos falar do Flávio. Flávio agora está fazendo o maior sucesso, já deu entrevista 2 já para a Globo News, tem outras televisões ligando. Vamos divulgar cada vez mais, vamos deixar as pessoas com segurança para que elas tomem em paz essa vacina, sabendo que está fazendo bem. Porque muitas pessoas não estão indo tomar, porque eu entendo também, sabe, Flávio? Como a gente falou aqui, a pessoa fica com medo, um monte de história, né? Então vamos aqui, gente, todo mundo junto, vamos desmistificar. O que a gente quer aqui é estar junto e vencer essa fase horrível, que isso seja passado, né? Vamos só falar de boas notícias, falar do Nicoleles, né? Contar aqui essa novidade maravilhosa. Vamos para frente. Obrigada, Flávio. Tem uma citação antes de a gente encerrar. Queria, obviamente, te agradecer, eu que agradeço a oportunidade. E, Adriana, uma citação, acho que todo mundo aqui já escutou. Vacinas salvam, ignorância mata. Isso. Exatamente. Então, pense nisso. É isso, gente. Todo mundo aí tomando a segunda dose. Espero que o pessoal que esteja vendo aqui a gente já tenha tomado. Eu não sei, tem vários colegas nossos aqui, provavelmente já tomaram a primeira dose. Eu já tomei a minha primeira dose também. Estou louca para tomar a segunda e espero que em breve esteja todo mundo imunizado. Obrigada, um ótimo domingo para vocês que passaram aqui esse tempinho com a gente. Obrigada mais uma vez, Flávio. Sucesso pelo seu trabalho, tudo de bom e até uma próxima. Tchau, gente. O mesmo, Adriana. Meu Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau para todos. Boa noite. Tchau. Boa noite.